Se você quer começar a mudar hábitos e não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar 10 alimentos essenciais para facilitar essa transição e que vão te ajudar a comer melhor sem complicação. E o melhor de tudo, não é nada caro e nem muito difícil de achar. Eu sou Isabela, sou nutricionista e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre alimentação saudável. Gente, esses alimentos eles estão praticamente todos os dias na minha dieta e também da maioria dos meus pacientes. Então vamos lá. O primeiro alimento que, assim, tem meu coração, eu sempre gostei muito, é a aveia. Eu uso muito farelo de aveia porque ele tem mais fibra. E eu gosto muito de usar em várias receitinhas, principalmente no lanche da tarde. Eu gosto de fazer panquequinhas, bolinhos saudáveis, mingau de aveia, fica uma delícia. Dá pra colocar em cima da fruta, dá pra fazer uma vitamina e incluir aveia. A aveia é uma ótima fonte de fibra, ela nos dá saciedade. Além disso, tem estudos mostrando que a fibra solúvel que tem na aveia, no psyllium, ajudam na redução do colesterol e triglicerídeos. Então, é um ótimo alimento aí pra quem tá começando a mudar hábitos de incluir na rotina. O segundo alimento são os ovos. Gente, não tem nada mais prático do que comer um ovinho aí como fonte de proteína, né? Tem várias vitaminas, minerais, além disso gorduras boas. Então o ovo, ele é um excelente alimento aí para incluir no café da manhã, para incluir no lanche da tarde. Tanto usar ele como omelete, como um ovinho mexido, com um pãozinho, com uma tapioca, mas também fazer receitas doces como bolinhos e panquecas. Ele também entra aí de uma forma muito versátil. Então ele é uma ótima forma de proteína para as refeições intermediárias. Para as principais refeições, talvez a gente precise de um pouco mais. Mas para o lanche, para um café da manhã, ele supre a necessidade. Claro que depende de cada caso e das quantidades que vocês precisam. O terceiro alimento são as frutas da estação ou frutas que vocês gostam. Eu tô aqui com a banana e laranja, mas isso fica a critério de cada um. Eu gosto muito da banana porque ela também é um outro alimento versátil. Eu consigo fazer os bolinhos, as panquequinhas, eu consigo usar ela também no mingau, eu consigo bater ela numa vitamina que ajuda a adoçar. Então, além, de ela ser muito rica em nutrientes, ela também ajuda a adoçar as receitas. Então, a banana, ela é minha queridinha, assim, de fruta, tem sempre aqui em casa. Mas, se você está em déficit calórico, precisa reduzir um pouco as calorias do dia, você pode incluir, por exemplo, melão, morango, melancia, que são frutas que vão ter bem pouquinhas calorias e que dá para comer um volume maior, tá? Laranja, tangerina também são ótimas frutas ricas em vitamina C. O mamão ajuda na saciedade e também no funcionamento intestinal. Então, escolham aí 2, 3 frutas por semana e variem entre elas. O quarto grupo de alimentos são as leguminosas. E não, gente, leguminosas não são legumes. Leguminosas é o grupo do feijão, do grão de bico, da lentilha, da ervilha, são os grãos. E como eu já falei em outros vídeos, eles são muito interessantes porque eles têm uma boa porção de proteína, mesmo sendo vegetais. Então, pensando aí numa dieta mais variada, ótimos alimentos pra gente incluir principalmente no nosso almoço, né? Como uma forma de acrescentar fibras, de nos dar saciedade. E também eles são muito versáteis, né? Com um grão de bico, por exemplo, a gente pode fazer uma salada, a gente pode fazer um snack, deixar ele crocante com temperinhos. A gente pode fazer uma salada também com a ervilha, com feijão branco. A gente pode fazer um caldinho de feijão preto ou uma lentilha cozida ali para os dias mais frios. Então, são alimentos muito versáteis e que também nos trazem essa saciedade. Além disso, são riquíssimos em nutrientes, gente. Então, não deixem de colocar os grãos na rotina de vocês. Outro ponto que eu gostaria também de falar é que é muito importante a gente deixar os grãos, as leguminosas, de molho, pelo menos ali por 12, 14, 15 horas. Principalmente feijão, grão de bico, a lentilha. Por quê? Porque além de melhorar a digestibilidade, né? Então, quando a gente às vezes consome feijão, grão de bico, a gente fica com os gases, né? Fica com aquele estufamento. Deixar de molho vai ajudar nisso. Além de melhorar a digestibilidade, a gente também diminui os fatores antinutricionais, que são ali compostos que vão diminuir a absorção de nutrientes, como, por exemplo, o ferro que tem nesses alimentos. Então, é importante sempre deixar de molho e trocando essa água e depois cozinhar. Então, se vocês forem cozinhar um feijão amanhã, já deixem de molho hoje para facilitar o processo. Outro grupo de alimentos são os vegetais, legumes, verduras. Sei que parece clichê, todo nutricionista fala isso, mas se vocês entendessem o quão importante é a gente incluir os vegetais, acho que todo mundo iria comer mesmo não gostando. Além dos nutrientes que tem neles, das vitaminas, minerais, compostos antioxidantes, fibras, eles nos ajudam a ter mais saciedade. Então, se você está em processo de emagrecimento, é muito diferente a gente comer aquele pratinho mirrado com um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma carninha, só isso. Quando a gente olha isso, já dá fome, porque a gente só vai comer aquilo. Agora, quando a gente inclui saladas, vegetais, legumes, o prato ele fica mais cheio e a gente olhando isso, a gente já tem uma sensação de saciedade, só de olhar.
e depois que a gente come também, porque esses alimentos são ricos em fibras, né? Então eles enchem mais o nosso estômago. E para ajudar, são alimentos que têm quase nada de calorias, então a gente pode comer à vontade. Na dieta dos meus pacientes, eu não coloco quantidade de vegetais, eu digo quanto mais, melhor. Então, se vocês não incluem nada na rotina, comecem a incluir pelo menos 1 ou 2, se possível mais, e sempre em 2 refeições no dia, um no almoço, na janta, ou incluir alguma cenourinha ali no ovo, no café da manhã, mas sempre que vocês conseguirem, incluam vegetais na rotina de vocês. Vocês vão ver que vai mudar muito, questão intestinal, vocês vão se sentir mais saciados por mais tempo, e além disso, a gente vai ter mais disposição, mais energia, porque esses vegetais são riquíssimos em nutrientes. O iogurte é um ótimo alimento para você ter em casa também. Ele tem uma porção legal de proteína, ele tem em média 7 gramas de proteína em um copinho. E hoje, como eu já falei em outros vídeos também, a gente tem opções mais proteicas de iogurtes. Então, ele pode sim ali variar com whey ou até com os ovos, né? E é uma ótima opção de lanchinho da tarde ou às vezes até um café da manhã, né? Comer com frutas, com oleaginosas, com sementes. Então é um alimento aí versátil, prático, não é tão caro, né? E pode salvar aquele dia que a gente tá mais corrida, que não consegue parar para preparar um lanche, dá para levar para o trabalho, deixar na geladeira, dá para comprar em qualquer lugar e comer ou tomar. Então também é um alimento prático, fácil, só um adendo. Vamos evitar iogurte com açúcar, iogurte cheio de aditivos sempre, ou comprar o iogurte natural, que é só, né, ali o leite e o fermento, ou iogurte sem açúcar com adoçantes naturais, tá? Sempre olhar a lista de ingredientes antes de comprar o iogurte. Falando agora em boas opções de carboidratos, batata doce, batata inglesa, aipim, arroz, são ótimas formas de incluir carboidratos de boa qualidade na nossa dieta. E claro, isso vai depender, as quantidades vão depender de cada organismo e cada objetivo, mas sim a gente deve incluir bons carboidratos na nossa rotina e variar ao máximo esses carboidratos. Então por isso que eu sempre falo a importância de a gente incluir os tubérculos, né, que são as batatas, o aipim, e talvez fazer eles de formas diferentes. Dá pra fazer assadinho, dá pra fazer na air fryer, dá pra fazer purê, dá pra fazer só cozido, bolinhos assim, recheados com frango ou com atum, né, e assar e fazer às vezes de lanche. Então os tubérculos os bons carboidratos também são formas de a gente variar a nossa dieta, deixar ela mais gostosa e não passar fome, né? É muito importante no processo de emagrecimento não passar fome. Então, são alimentos baratos, fáceis de achar e também práticos de fazer. Temos aí também como parte da lista frango, peixe e boas proteínas. Então, são proteínas mais magras, né? São proteínas também que não são tão caras, né? O frango, filezinho ou a própria sobrecoxa. Então, o frango, por exemplo, ele é muito versátil, dá pra fazer assado, dá pra fazer picadinho, dá pra fazer meio que um estrogonofe saudável, dá pra fazer um molhinho de tomate e comer com ele. O peixe, né, também muito fácil, ter uma tilápia em casa sempre salva, porque é só temperar e colocar na frigideira. O próprio atum, sardinha, são peixes que nos dias mais corridos também são opções que vocês podem colocar, rechear uma crepioca, rechear uma tapioca. Então são alimentos que é sempre importante a gente ter. E uma dica, hein, gente? Tentem já deixar algumas preparações prontas no freezer ou na geladeira. Se vocês estão em processo de emagrecimento, ter as refeições organizadas é de extrema importância para o processo. Porque quando a gente chega em casa cansado, né, cheio de coisa para fazer, ter que descongelar o frango para começar a preparar, dá muito trabalho. Então a minha dica sempre vai ser: tenham opções prontas na geladeira e no freezer de vocês. Vocês podem congelar já em marmitinhas a porção que vocês precisam, podem fazer às vezes 1 quilo, 2 quilos de frango desfiado e deixar num potinho grande e ir comendo durante a semana, deixar uma carne moída também pode ser, ou ter sempre alguma opção assim de frango desfiado, aqueles que vêm já a vácuo, ou latinhas de atum, que também podem facilitar num dia mais corrido. Então sempre estar preparado e ter essas opções prontas também é um segredo aí bem importante para vocês manterem os bons hábitos e melhorarem esses hábitos com o tempo. E para finalizar, eu escolhi aqui também os meus queridinhos, que é o cacau em pó e o chocolate 70%. Eu acho que são opções interessantes para quem tá começando, para quem tá no processo já há um tempo, porque o cacau, ele dá um up nas receitinhas saudáveis. Então dá para fazer um chocolate quente saudável, dá para colocar ele no mingau, dá para colocar nos bolinhos, nas panquequinhas. Ele dá aquele ar de eu tô comendo um docinho e não parece que é dieta. Então o cacau acima de 70% é uma ótima opção para incluir. Além disso, o chocolate 70%, claro que é importante a gente não exagerar, porque o chocolate 70% ele tem calorias muito parecidas com o chocolate normal, só que ele vai ter bem menos açúcar e uma quantidade mais alta de cacau. E o cacau, ele é riquíssimo em antioxidantes. Então ele é muito legal para incluir na nossa rotina por esse fator antioxidante. Ele ajuda nossas células a lutarem contra os radicais livres. Então
É um alimento que, pra mim, é muito gostoso, né? Além disso, eu tô nutrindo o meu corpo. Então, até 30 gramas de chocolate 70%, ou acima de 70% por dia, é bem tranquilo e tem estudos mostrando muitos benefícios com essa quantidade. Claro que a gente tem que ter cautela, não é pra comer a barra inteira, né? Eu acho o chocolate também dá pra gente incluir nas receitinhas picadinho, né? Também deixa mais gostoso, ou até comer puro aí, às vezes como uma sobremesa, depois de alguma refeição, e também dá pra incluir. Na verdade, eu esqueci. Tinha mais um alimento que é o azeite de oliva. Ele é o 10º alimento. Gente, eu sou fã do azeite de oliva porque ele é uma gordura maravilhosa. É uma gordura monoinsaturada, então ele tem essa ação anti-inflamatória. Eu gosto muito dele para colocar em cima dos alimentos, né? Depois da comida pronta, em cima da salada, dos legumes. Além do sabor que ele traz, ele tem muitos benefícios. Mas eu uso e sempre indico os meus pacientes usarem ele para fazer as preparações e para cozinhar. Eu não indico óleo de soja, óleo de girassol, banha de porco, nem margarina, nada disso para cozinhar. Eu indico mesmo azeite de oliva. Por quê? Porque a gente vai usar pouco, em primeiro lugar. Não vai ser uma fritura, claro que uma fritura, né, em imersão a gente vai usar um óleo normal, até porque o ponto de fumaça do azeite é um pouco mais baixo, então ele vai queimar muito rápido. E sempre cuidar com ele queimar, né? Então, por exemplo, quando a gente vê aquela fumaça preta saindo, ele tá queimando, daí realmente não é o ideal. Mas para fazer aquele franguinho grelhado, para fazer as preparações mais básicas e pouquinho, eu sempre indico ele. Vai acontecer com ele quando a gente esquenta que ele vai perder um pouco das propriedades benéficas dele. Mas ainda assim, ele é a melhor opção pra gente cozinhar, tá? Então, claro, sempre cuidar com as quantidades, porque ele não deixa de ser uma gordura. E como eu sempre falo, gorduras tem 9 calorias por grama, carboidrato e proteína tem 4. Então, a gordura ela tem mais que o dobro de calorias do que o carboidrato e a proteína, então a gente tem que sim cuidar com as quantidades. Se você está em processo de emagrecimento, não dá para exagerar, né? Dá para colocar um fiozinho em cima da comida, bem fininho, dá para usar para fazer as preparações sempre bem pouquinho, quanto menos, assim, melhor. Ele pode e deve sim entrar na nossa rotina por todos os benefícios que ele tem como uma boa fonte de gordura. Nosso corpo precisa de gordura, né, para síntese de hormônios, para diversas funções, mas claro que a gente não pode exagerar. Então, quem está em processo de emagrecimento não pode, né, espichar azeite de oliva ali na salada até não querer mais. Tem que ser sempre dosado, pouquinho, um fiozinho e também cuidar com o excesso nas preparações. Gente, para finalizar o vídeo, uma dica é escolham os alimentos que fazem realmente sentido na rotina de vocês. Escolham 2 ou 3 frutas que vocês gostem, 2 ou 3 vegetais que vocês gostem, né, por semana, porque às vezes a gente se empolga, quer comprar tudo, né, e acaba estragando, acaba não dando conta de comer. Então, façam listas de compra inteligentes com alimentos que vocês gostam e que faz sentido para a rotina de vocês, tá? Tô dando algumas dicas, né, sobre alimentos que, além de matar a nossa fome, eles vão nos nutrir e ter outros benefícios além. Tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários quais desses alimentos já tem na casa de vocês já usam com frequência, e quais vocês acham que eu deveria ter falado nesse vídeo, que vocês gostam na casa de vocês. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Por favor, se inscrevam no canal. A gente tá aí com 389 inscritos, dia que eu tô gravando esse vídeo, então vamos fazer o canal crescer. E mandem pra aquela amiga, pra aquele amigo que tá começando aí uma mudança de hábitos, que tá começando a se interessar por uma vida saudável e precisa também saber dessas dicas. Beijo!